Quero falar desse momento que o povo aí fora não conhece, sobre a vida espiritual financeira. O dinheiro gera ganância, o dinheiro gera corrupção, avareza. Lembra os 7 pecados capitais? O dinheiro gera o que você vê aí no mundo. Jesus chega a falar, olha, você tem que escolher se você vai amar as riquezas do mundo ou vai amar a Deus. Então, o povo de Deus tem uma problemática muito grande para lidar nesse mundo, porque é um dos viés que mais desvia o povo de Deus da verdade. Então, como curar isso? Como curar de cada um de nós essa mediocridade humana da forma como lidar com o dinheiro? Com aquilo que o nosso apóstolo tem chamado de tão importante, ao ponto de dizer que é um culto dentro do culto. Eu tenho dito aqui, às terças-feiras, é um momento de educação financeira espiritual. O povo precisa disso. Salmos 37, versículo 4, diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Em algumas versões, são sonhos, sabe, os desejos do teu coração, aquilo que você, sabe, já desejou. E acredite, quando ele diz essa palavra dos seus contextos originais, ele está dizendo os desejos do coração, são às vezes coisas e desejos e sonhos que a gente imagina até que sejam inatingíveis, ou que a gente tenha deixado de lado, ou que a gente tenha esquecido. Pois é, Deus satisfará os desejos do teu coração. Sabe que a máxima da economia diz que o consumo é ilimitado e os recursos são escassos. Isso gera um déficit tremendo. Isso gera uma estatística dramática de miséria. Mas sabe o que diz a palavra? A palavra diz que o Senhor tem tudo. Filipenses 4,19. Paulo explicou isso, porque sabe, as 14 epístolas explicam a Bíblia Sagrada. Paulo explicou isso de uma maneira maravilhosa. Eu não sei se você tem essa imagem, muito tempo eu não te peço, como Deus me mostrou esse versículo de Filipenses 4,19. Diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu coloco aí um PIC, porque eu gosto do acrônimo, não é o PIC do Itaú, tá bom? É o PIC de Deus. Isso chama-se plano de investimento celestial. Para mim, isso é um plano de investimento celestial. Quer dizer que quando você espiritualiza aquilo que é mais humano, aquilo que seria capaz e tão capaz de nos desviar dos projetos de Deus, ao ponto de Deus, apesar de usar 155 vezes para se falar de salvação eterna, 365 vezes fala não temas, 600 vezes fala em predestinação, 900 vezes fala em oração, Deus usa a Bíblia mais de 2.000 vezes para falar em dinheiro. O maior número de abordagens bíblicas de um mesmo assunto é para falar de vida financeira. Desculpe, nem é dinheiro, vida financeira. Prosperidade, que é muito mais do que ter dinheiro. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter segurança bíblica em Deus. Prosperidade é estabilidade. Prosperidade é mais que dinheiro. Prosperidade é segurança financeira e espiritual. Prosperidade é você estar envolvido com um plano de investimento celestial. E é disso que Paulo fala. Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, os seus recursos ilimitados. O que está em Provérbios 8, versículo 19. Então eu faria uma remissão. Paulo explicou aqui. Paulo explicou Provérbios 8, 19. O que é aquilo que Deus usava o sábio para dizer? E outra coisa, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, é um perigo que eu não, a graça de Deus comigo, aviso a você que eu poderia ficar 3 horas nesse texto aqui, nesses 2 textos com você aqui. Tal é o jorrar que eu sinto do trono da graça de Deus. Falo isso com humildade, mas falo diante de Deus, com segurança que a graça de Deus me dá para falar a você. Há uma segurança em Deus, os recursos ilimitados. Este suprimento em Cristo Jesus é o consumo orientado. Então,
cada uma das nossas necessidades. Quem não entende esse texto, acha que Paulo estava falando que, então, olha, Deus só supre as necessidades. Olha, só se você tiver necessidades. Não, Ele supre as necessidades segundo a sua riqueza em glória. Então, é para encher, é para transbordar. E o povo fica fora disso. Agora, não é a barganha do mundo. Eu poderia ficar muito tempo aqui hoje falando isso com você. Não é a mediocridade do mundo, não é a forma em autocomiseração ou em soberba financeira, exploração, especulação que o mundo lida com o dinheiro. É lidar com o dinheiro como algo espiritual. Espiritualizar a vida financeira é transformar dinheiro em semente. Você passa a ter até mais cuidado como vai usar o dinheiro, porque você sabe que está usando semente. Quando você usa dinheiro, você gasta. Quando você usa semente, você investe. Às vezes até numa mínima realização sua. Você começa a ter prazer naquilo. Então, prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo que tem. É assim que eu tenho visto essa visão da vida espiritual financeira, do plano de investimento celestial. Com Deus, é para encher, é para transbordar. Filipenses 4, do 14 ao 19, no 17, Paulo diz, não é donativo, é o fruto que aumenta o vosso crédito, que me interessa, e ele fecha o 19 com essas verdades. Provérbios 3, versículos 9 e 10, quando você reconhece o Senhor com seus bens, as primícias, a sua renda, e todos os seus bens, você tem celeiros fartos, lagares transbordantes. Lucas 6, 38 diz que você vai receber uma boa medida que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Então, quero ligar com você. Você pela internet, você pode semear, tem aí o Pix da igreja, tem as contas da igreja. Se você tem se alimentado dessa palavra, é justo que você semeie nesse ministério. Como eu tenho dito, ao semear, você está espiritualizando a sua vida financeira. Ao semear nesse ministério, você está reconhecendo que é selo do apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, como eu também sou. Quando você semeia numa terça-feira e diz, Bispo Daniel, eu estou me associando a você, que é o que Paulo fala aos Filipenses, no tocante ao dar e receber. Você está me dando autoridade para dizer a mesma coisa que Paulo disse sobre a sua vida. No reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Então receba, semeie e receba para a sua vida. Eu estou trazendo a minha semente também nesta terça-feira, mais uma vez. Já trouxe meu dízimo, meu e da minha querida esposa. Estou trazendo nesta manhã a minha semente e quero celebrar com você aqui, venha ao altar, e você pela internet, depois mande seu testemunho para nós, diga, eu me associei com o Bispo Daniel Anacleto no tocante ao dar e receber. Semeie, pratique, acredite e verbalize. É para encher, é para transbordar. Deus é bom demais. Ele me ama e eu também o amo demais. Obrigado, Jesus. Obrigado. Com gratidão a Ti, Senhor, eu intercedo pela vida de cada um que tem, Pai, recebido a minha vida com honra de profeta. Aqueles que me honram como profeta, recebam honra de profeta. Eu profetizo sobre a vida de cada um. É para encher, é para transbordar. Para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Chegamos à nossa aula 2, Remidos do Abandono e da Solidão. Esse livro maravilhoso do apóstolo Miguel Ângelo, Os Remidos do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai. Que daremos, Senhor, em troca de tantos benefícios. Que minha alma, o meu coração, a minha mente não se esqueça de nenhum deles.
Sou o que sou pela tua graça. A minha suficiência vem de ti. Fala profundamente aos nossos corações ainda nesses próximos minutos, assim como tens falado até agora, mas agora, Senhor, de uma maneira focada nesse tema tão maravilhoso, que é ligado a este livro, o tema que nos traz a visão plena desta remissão, do processo evolutivo que o teu povo precisa viver nesta terra, como remidos teus. Um povo forte e um povo ativo. Um povo que conhece o seu Deus e a sua posição espiritual. Assim eu oro, assim eu declaro, assim eu recebo e compartilho para todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Na última semana, nós terminamos inclusive com uma frase, onde eu dizia que com esta ligação, com este resgate de Deus, com a restauração da nossa condição espiritual do Éden, o que Jesus fez na cruz do Calvário, na máxima? Tem muita gente que diz que Jesus veio salvar, né? A própria palavra diz, veio salvar o que havia perdido. Mas esta salvação do sotéria, né, a soterologia do grego, no sentido mais amplo, Jesus veio restaurar. Jesus veio restaurar a salvação. Jesus veio religar a salvação. Por isso, religião, que é uma confusão. Quando eu falo de religião, não falo dos religiosos ou da religiosidade. Eu falo do religar e do grego, que é a obra completa, complexa, sabe? Por que complexa? Porque é difícil de compreender, mas é uma obra ampla, geral e irrestrita, conforme eu falei na última aula. Eu disse, é uma permissão ampla, geral e irrestrita, que hoje nós temos. As pessoas às vezes ficam, olha, eu quero entrar no Santo dos Santos. Não vou ficar falando muito aqui sobre isso. Vamos avançar, mas tem muita coisa que se fala, se pede, se declara, que eu imagino, se não for a misericórdia de Deus por cada um de nós, seríamos consumidos mesmo, como lá no velho pacto abriu-se uma fenda e mais de 20 mil pessoas de uma vez só. Mandou-se fogo em Sodoma e Gomorra e queimou uma multidão de pessoas. Eu poderia abrir aqui até numa conjectura, dizendo, você acha que em Sodoma e Gomorra todos eram perdidos? Era o trato de Deus com a carne. Deus tratava diretamente com a carne. Era o tempo do trato da carne. Era um tempo que Deus chega, por exemplo, lá no Pentateuco e diz, escolhe hoje entre a vida e a morte, falando da vida terrena mesmo, da forma, do procedimento, porque morria mesmo. Agora não. Se morresse agora, irmãos, o que ia ter de gente caindo aí pelos altares da vida, não se dá nem para imaginar. Agora não, agora o trato é outro, agora o trato é no espiritual. Agora vale o Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Jorge. Coloca aí o Gálatas, capítulo 6, versículo 7. É uma remissão, já para você começar. Agora, meu irmão, né? Diz o bispo Sérgio Costa, nosso bispo nacional. Meu irmão, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Por quê? Se eu zombar Deus, ele manda um cajadão. Não. O que é zombar de Deus nesse contexto? É deixar de experimentar o que Deus já conquistou para nós. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz, eu anulo a graça de Deus. Afinal, ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Mas ele está dizendo, aqueles que não entenderem, anularão a graça de Deus. Isso é zombar. Isso é zombar do sacrifício de Cristo. A pessoa querer pagar o preço, a pessoa querer agir na carne, a pessoa querer, buscar
sabedoria humana, estratégias, tanta coisa. Há um tempo atrás, quisera eu que ele me ouvisse, tomara que ainda ouça, ou talvez a semente está lançada, mas eu disse para um dos nossos líderes locais, temos muitas igrejas locais aí conosco, lógico, e por ética eu jamais diria, mas eu disse isso para um dos nossos líderes locais, eu disse, menos um pouquinho. Não projete tanta coisa, sem antes peneirar com a palavra e andar um pouco mais no passo do boi, olha e tal, sabe? Porque tem coisas que a gente precisa ressignificar com a Bíblia Sagrada. Porque senão diz, olha, você tem hoje uma realidade à sua disposição. Como a própria frase que o apóstolo tem trazido no momento da nossa semeadura, que Deus já nos deu tudo. Agora é o nosso comportamento. Então, o que você semear, você vai ceifar, você vai colher. Simples assim. Não está falando de ir para o inferno, está falando da nossa existência humana. Então, o acesso que nós temos, porque assim, pense numa pessoa com menos de 18 anos de idade que queira dirigir, pelo menos aqui no Brasil, que a lei é assim. Então não pode dirigir, por quê? Porque não tem uma carteira de habilitação. Né? A CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Mas ao completar 18 anos, essa pessoa vai para uma autoescola, aprende tudo como tem que ser feito, pelo menos deveria aprender, se a autoescola for boa, né? Faz alguns testes e tal, é aprovado, recebe a carteira de habilitação. Então, aos 18 anos, você tem direito de dirigir, mas você precisa aprender a dirigir. Não é só porque fez 18 anos. Aprendeu a dirigir, você recebe um documento. Então, você nasceu de Deus, você é filho de Deus, você foi gerado para ser salvo. Quando o cordão, né, se romper, como diz a palavra, e nós descansarmos das nossas obras aqui na terra, ok, 2/3 são salvos e ponto final. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas agora você recebe a palavra, você recebe o quê? A autoescola, você recebe o conteúdo de Deus, você recebe o manual de instrução. Então você tem mais de 18, você pode dirigir, e agora você vai ter que dirigir alinhado ao que está aqui. Porque senão você tem autoridade, o acesso, você pode. Mas só que aí vira uma palavra de repetição, já viu como é? Tem gente que diz, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas não presta atenção no naquele que me fortalece. Porque o que valoriza o posso tudo, você pode todas as coisas, mas o que dá autenticidade e legitimidade ao poder todas as coisas, é naquele que te fortalece. É naquele que manda você fazer conforme está aqui. Olha aí, Romanos 8:28. Olha uma remissão boa aí, ó. Sabemos, quer dizer, precisa saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que lhe amam. Certo? Daqueles que amam a Deus, nessa versão. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, toda a base desse texto, o apoio para esse texto, está nesta última frase, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todos temos um chamado, e por isso nós amamos a Deus, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, eu faço aqui uma leitura. Você pode colocar a revista atualizada João Ferreira de Almeida, comentada pelo bispo Daniel Anacleto. É necessário que você acrescentasse aí no seu comentário, bispo Daniel, colocando esse texto ao contrário, dizendo, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, o amam, e por isso todas as coisas cooperam para o bem deles mesmos. Ok? É simples assim. É simples assim. Mas o povo não vê, não. O povo fica perdido aí entre essas questões humanas, entre essas lógicas humanas, esses raciocínios falazes, e se deixam atrair e levar por coisas
mirabolantes até. Como eu tenho dito aqui, já tenho dito também nas reciclagens ministeriais, Bíblia sem contextualização gera sensacionalismo. Se você não contextualizar a Bíblia, você só vai viver um sensacionalismo, sabe? Aqui a nossa irmã Nazaré, agora há pouco, me dava um testemunho, dizendo: bispo, estou aqui, glórias a Deus que ela chegou, correu, chegou ao tempo de dizimar, trouxe um dízimo substancial. Há poucos dias também ela não pôde estar aqui, mas mandou a sua semente. Uma mulher com grandes dificuldades, lógico, como todos, imagino, depois dessa pandemia, muitas situações, muitos desafios, mas nunca deixou de ser fiel. E ela disse: bispo, olha, milagres, nunca me faltou nada, milagre após milagre. Então, existe uma questão aí, que é você verbalizar. Eu tenho dado esse testemunho, repetido várias vezes, a Bispa Gilda. A Bispa Gilda tomou um tombo. Quando eu fiquei sabendo que a Bispa Gilda, que já tem mais de 50 há muito tempo, mas ela não gosta que diga a idade, eu não vou dizer. Mas quando eu vim para cá, ela já tinha 50, tá bom? Já dou uma cola para vocês, né, amor? E a Bispa Gilda tomou lá um tombo, caiu sentada, você imagina, irmãos. E aí foi uma fissura, né, Gilda, que você teve, na bacia e tal, no cóccix, uma coisa que, sabe, era para ficar tipo 6 meses de cama por aí, se fosse uma pessoa, um mortal qualquer. Eu disse, eu nunca vi, quando ligava para ela, Miguel, ela que me consolava, que eu ligava para ela meio apavoradinho, assim, às vezes, né, com aquele nosso coração de gostar, né, Marli? A gente ficava preocupado, né, bispa? E ela sempre com uma palavra firme, uma palavra forte, uma confissão, sempre lá. Não, Senhor, deixa eu entrar na sala do trono, Senhor, leva a sala do trono. Nunca saiu da sala do trono. Aliás, o trono de Jesus que está no seu coração nunca foi desocupado. É a diferença. Se você quiser aplaudir o Senhor, vi a Ana Paula mexer a mão. Então eu espero. É que eu costumo, às terças-feiras, não dá tempo para você aplaudir, né? Mas quando for assim, levanta a mão, tá bem? Aí, quero aplaudir ao Senhor, né? Bispo, é que se a gente aplaudir, não vai dar tempo de concluir o livro, irmãos. Nem pensar em concluir um livro desse tamanho aqui, tomara que dê para concluir até o final do ano. O que eu vou te dizer é que eu não vou ficar lendo o livro com você, você sabe, né? Se eu te chamasse você aqui para ler o livro, seria um abuso da minha parte. O livro é base para nós aqui ouvirmos de Deus coisas que anjos anelam para escutar, para alinharmos a nossa vida para um crescimento e capacitação espiritual. O livro, muito bem, o livro tem à disposição para você adquirir aí com a Bispa Gilda, é preço simbólico. Temos também na nossa livraria virtual, e você deve fazer isso que o Bispo Afonso falou, ter o seu livro, fazer, acompanhar, fazer as anotações, como eu faço aqui no meu, a não ser a câmera está distante, não sei se dá para alcançar, você consegue ver, olha, mas meu livro é todo assim, todo desenhado, todo cheio de papelinhos aqui, como diria o apóstolo Miguel Ângelo, e o meu esboço da mensagem está todo aqui. Você pode fazer isso. Então, meus amados, essa introdução toda é para dizer a você que este momento, que foi o fechamento que nós tivemos na última aula, nesse texto aqui de Provérbios 6, versículo 2, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com a palavra da tua boca. Que é a remissão que eu fiz logo no início, então, porque as 14 epístolas é que explicam a Bíblia, com Gálatas 6:7, dizendo o seguinte, da importância daquilo que você verbaliza. Você sabe, como psicanalista clínico, eu conheci bastante sobre esse tema, inclusive, e aquilo que você fala é algo que mexe com as suas estruturas, o seu sistema nervoso central, de uma forma tão pesada que você nem imagina. Então, muita atenção com o que você vai falar. E eu ainda vou mais longe. Para nós, filhos de Deus, a nossa postura, né? A
própria comunicação e expressão, o estudo do português, mostra isso, né? A forma de comunicação pode ser falada, pode ser escrita, pode ser gestual. Então, aquilo que você verbaliza, talvez, não apenas com a sua fala, mas com a sua, principalmente, a sua postura, tudo isso é muito importante. E nos dias de hoje, nós temos acesso a toda a informação, porque a Bíblia hoje, ela trata, logicamente, tem aí os estudos escatológicos, que acreditem, são mais conjecturas do que realidade, porque são coisas do arrebatamento e tudo mais, que Deus, mesmo no Apocalipse, não deixou tão claro, porque são coisas que não competem a nós. Aí eu cito para você Atos capítulo 1, versículo 7, quando Filipe, Jesus falava, Atos capítulo 1, versículo 7, não precisa colocar não, depois você deve voltar a mensagem e escutar. Mas Filipe perguntava a Jesus, Jesus falando do Pentecostes, e Filipe perguntava a Jesus, se então seria esse o dia do fim. Jesus fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas reservados exclusivamente para o Pai, ou pelo Pai. Você está num doutorado, desculpa, eu não falo isso com soberba, mas é como um doutorado. Quem já participou de algum doutorado ou mestrado sabe que é assim. Você fala, a pessoa vai falando e você deve anotar, deve pegar um papel, caneta, tentar anotar, ou revisar as aulas, voltar. Então você tem aí depois, você pode o dia todo, é só você acessar pelo link que você consegue voltar depois e pegar essas dicas. Mas Hebreus capítulo 6 também, Paulo fala, olha, ponto de parte, princípios alimentares da doutrina de Cristo, deixamos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, da questão de batismo, do juízo final, da ressurreição de mortos, da imposição de mãos. As epístolas explicam toda a Bíblia e você hoje conhece o final do filme. Diga, eu sou um filme de Deus. Pode falar com coragem, isso tem apoio bíblico. Diga, eu sou um filme de Deus, sendo publicado aqui na terra. Esqueci a palavra que se dá agora, né, quando passa o filme. Que foi estreado aqui na terra quando eu nasci. Pronto, fica melhor ainda, né? O roteiro deste filme, que está pronto, que o povo, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e revelar a graça ao apóstolo Paulo, não sabia o fim. Você sabe. Você conhece o fim, irmãos. Tem uns realities aí de música que eu fiquei impressionado. Um dia eu vi, porque como eles gravam durante a semana e aí no dia eles fazem uma votação, eles gravam 3 finais. Para no dia, então, quando o pessoal votar, quem ganhou foi esse, vamos colocar esse final. Com Deus não tem isso. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E por aí vai. Nós sabemos o resultado. E as epístolas explicam isso. Agora, foi dramático realmente esse tempo. Para você ter uma ideia, aqui no capítulo 2, então, que é o nosso subtema de hoje, remidos do abandono e da solidão, essa restauração que eu falei bastante na primeira aula, né, vamos lá no Gênesis e tudo mais, essa restauração, esse religar, esse colocar-nos hoje num contato íntimo com Deus, que era o contato que existia entre Adão e Eva para com Deus, que eu mostrei na última aula aqui, de Deus para com o homem, isso nunca teria mudado. Tiago disse que não há sombra de mudança, nem variação nele, não muda. Agora, o homem é que mudou, a situação do homem, a condição do homem é que mudou. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo explica isso. Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Matou todos nós na carne, matou a nossa condição carnal de ligação a Deus. Não seria possível nenhum de nós. Aí só que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sempre digo para vocês que deve ser lido capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos. Você deve ler sempre esses
3 capítulos vão trazer para você o eixo central. Martinho Lutero chamou o capítulo 8, inclusive de Romanos, de eixo central da Bíblia Sagrada. Porque esses 3 capítulos, eles trazem um resumaço do que Paulo sentia na própria carne, da nossa insuficiência da carne, de tudo aquilo que foi acontecendo no roteiro de Deus entre carne e espírito. E ele no capítulo 8, ele já começa nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, Joás, ele fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e traz a lei da graça. Eu chamo o versículo 2 de lei da graça. Ele diz, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, te livrou do salário do pecado. Ele diz, da lei do pecado e da morte. Mas essa lei foi dramática. Essa lei foi dramática. E agora, nós temos aqui, por isso o abandono, o povo de Deus, os 2/3, os salvos nesta terra, ficaram abandonados mesmo. Quando o fechamento de Malaquias até a vinda de Jesus, de 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. E aí vem o salmista com essa palavra que o apóstolo gerou, base desse livro, Salmo 107, 1 e 2, diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, digam nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Isso era uma palavra profética, seu Espírito da graça mostrando, trazendo para os dias de hoje, o que o salmista estava falando ali naquele momento, que era o tempo de guerra e tudo mais, das vitórias, do lado humano, trazendo hoje, eu colocaria a remissão com Romanos 8, 1 e 2. Hoje, agora de uma maneira totalmente ampla, remidos da graça. Eu mostrei para vocês na semana passada que a misericórdia de Deus é para aqueles que Ele amou. Então, Ele nos amou. Pode colocar primeiro, de novo, por favor, Efésios 1. Bota Efésios 2, 1 e 2 primeiro. Efésios 2, 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos. O salário do pecado é a morte. Olha, a alma que pecar morrerá. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andastes outrora, ok? Essa era a realidade. Agora, o verso aí é mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Agora o Efésios capítulo 2, versículo 4. Outros capítulos que eu digo para você, é importante você ler. Efésios do capítulo 1 ao capítulo 5. Nem vou dizer 3, mas principalmente essa parte de Efésios. Também eu diria que é a espinha dorsal da graça de Deus. E aí ele diz, olha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande, quer dizer, a riqueza da misericórdia de Deus está para nós, para os 2/3, para o mundo ele não quer nem saber. Ele diz, então, por que isso? Por causa do grande amor com que nos amou. O apóstolo aqui nessas primeiras páginas, ele vai falando sobre essa sensação que nós temos sempre na carne, vamos ter, sabe, que gera uma insegurança, uma insatisfação, uma sensação, um sentimento de abandono. A carne, irmãos, cuidado, às vezes tem coisas que você julga do outro, às vezes não tem nada a ver com você, as pessoas passam por problemas, e às vezes problemas semelhantes ou até muito maiores que os seus, e às vezes você está achando que a pessoa está fazendo certa coisa por sua causa. Calma, às vezes você está se dando importância demais também, nem tudo quer dizer a seu respeito. Cuidado, pare de julgar o que o outro está pensando, pense você o bem, pense você o melhor. Se o outro estiver errando a seu respeito, é Deus. Paulo diz, Deus, o Senhor vos esclarecerá. Seja você o polo bom. Se tem uma relação em que alguma coisa tem que estar negativa, que seja do outro. Você estando no polo bom, Deus está a teu favor, irmãos. Deus vai pleitear a tua causa. Sabe, então, coloque-se sempre numa posição diante de Deus, de pureza, de buscar não ter a culpa da relação. A culpa, eu digo sempre, pior que a inevitável dor da perda, porque a perda sempre é algo que dói, é a dor da culpa,
Você às vezes não pode evitar uma perda, mas você pode evitar a culpa. Não seja o culpado por aquela perda, por aquela situação, porque se você perder sem culpa, Deus permitiu, porque vai gerar um grande ganho na tua vida. Perda para quem estiver olhando, são aparentes perdas, é aparente derrota, só vai produzir glória. Paulo, quando fala disso, ele fala sobre isso. Então, com essa visão aqui, nós podemos hoje entender que nossa condição espiritual, irmãos, é maravilhosa. Você imagina quem é da salvação. Você vê que diz que Cristo, quando morreu, ele foi lá, o Cristo da carne, né? Entre a morte e a ressurreição, ele foi lá, resgatou os salvos. Você imagina a que ponto ninguém ia para a salvação, mas ficava num lugar de espera. Ainda não havia essa questão da salvação materializada. Jesus materializou isso na cruz do Calvário. Tal era a distância, tal era a separação. E hoje nós temos uma realidade. 400 anos de silêncio de Deus. Você sabe que isso provocou uma questão que muitas pessoas não falam, não se pensa nessa parte, mas durante esse período dos 400 anos de silêncio de Deus, foi que surgiram os pensadores, os pensamentos gregos, a filosofia grega, surgiu o Império Romano, surgiu a Igreja Romana, então logo depois de Cristo, tudo influenciado por uma questão do silêncio de Deus. E agora Deus, o próprio Cristo, tira um que estava lá no meio, que perseguia o povo dele, leva ao terceiro céu, revela a graça, e o povo de Deus rejeita. Esse sentimento que o povo tem de dizer: ah, Senhor, purifica-me, Senhor, manda fogo, Senhor, e às vezes falam tanto numa oração que pouco ora, só fica no já viu que tem uma pessoa geralmente lá fora, fica, e Deus diz: estou olhando, meu filho, porque esse é de olhar, né? Olha, Senhor, nem fala olha, fala, é o muro das lamentações. Senhor, dá-me, Senhor, manda, Senhor, derrama, Senhor, não sei o que, Senhor. E Deus diz: já dei, já derramei, já abri a janela dos céus, vocês já são co-participantes da natureza divina, estão assentados em lugares celestiais, e uma vez por todas no Santo dos Santos, abrindo, dando acesso amplo, geral e restrito. Vocês continuam aí numa autocomiseração? Assim vive o povo de Deus, numa cegueira espiritual. Não conhecem, ou pelo menos não abrem os olhos espirituais. Parece que nunca leram Efésios capítulo 1, versículo 18, por exemplo. Olha, quando paraquedista não precisava nada disso. Hoje em dia tem que botar a mão aqui, ó. Jesus, 61 anos, né, gente? Efésios 1, 18, filho, desculpa. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Era uma oração que Paulo fazia, irmãos, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Senão a pessoa vai continuar dizendo, pedindo a Deus para fazer coisas que Deus já fez. Só que as pessoas estão se enganando. As pessoas estão, gastando um tempo que não precisavam gastar, e muitas vezes seguindo até mesmo, irmãos, esse período entre o velho, que a Sociedade Bíblica chama de Velho e Novo Testamento. Eu não tenho a coragem, a ousadia de chamar a Bíblia de Velho e Novo Testamento como fez a Sociedade Bíblica. Eu chamo a Bíblia de O Testamento de Deus. Eu digo que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a graça em desenvolvimento. Só isso. É o roteiro do nosso filme, que nós sabemos o final. Então, iluminados para entenderem qual é essa riqueza, essa segurança, a nossa glória, a nossa herança nos santos. Romanos 8, vamos fechar o capítulo, do 37 ao 39. Em todas estas coisas. Mas o povo ainda está abandonado. Senhor, como terra seca. Ai, minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede. Por que não vai beber uma água, Danielzinho? Eu estava com sede mesmo.
Ah, Senhor, mas acabou a água, Senhor, manda água, Senhor. Mas tem uma garrafa ali, Danielzinho, já está tudo aqui, olha. Aqui, Jesus na cruz do Calvário, que é simbolizado pelo Joãozinho aqui, Bispo João, já deixou uma garrafa cheia ali, mas a pessoa nem quer andar daqui ali para pegar a garrafa d'água e fazer, e dá trabalho, né? Olha, dá muito trabalho. A pessoa prefere não conhecer as verdades. Por que eu sei que a água está ali? Porque quando eu cheguei, eu já dei uma visão panorâmica. Falei, peraí, onde fica o microfone? Onde está a água? E pronto. Agora o cabelo é que está um problema, que cada dia eu boto de um jeito, hoje eu não sei se está para o meio, se está para o lado, mas tá bom. Então, né? Não crescem na graça e no conhecimento, não atinge isso aí, ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora, olha a segurança, olha a diferença, olha o que tem delineado as nossas vidas, glórias a Deus. Os exemplos que eu dei agora há pouco da nossa amada intercessora Nazaré, da nossa irmã Bispa Gilda, e poderia citar vários outros. Olha a nossa amada Ana, poucos dias dava o seu testemunho, a médica veio, olha, tem uma que se torna... Nada, não recebo, é a postura, é a visão do chamado, irmãos. Me lembro da nossa saudosa diva, né? Ali uma pessoa, testemunho até no momento que partiu para o Senhor, tinha gente ali testemunhando da sua vida. Esse é o nosso legado, esse é o nosso legado. Porque é o que diz o versículo seguinte, ele diz aqui, olha, porque estou bem certo. Aí você não passa a ficar inseguro, se sentindo abandonado. Irmão, nós não temos que nos sentir abandonados, nós somos livres, nós fomos remidos, nós estamos aproximados de Deus. Você não deve nem se sentir pecador, mas aquela coisa do pecado, de perder a salvação, na insegurança, você tem que se sentir justificado, porque Deus não te vê mais pecador. Deus te vê puro, Deus te vê santo, Deus te vê justificado, Deus te vê por um prisma chamado sacrifício da cruz do Calvário. Então nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Então principados, poderes são ministérios angelicais, são números, numerologia angelical. Está dizendo, nem eles, nem o poder angelical, o mundo espiritual das trevas, nada pode nos separar. Aí ele diz, porque eu estou bem certo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Aquele amor que gerou as misericórdias de Deus por cada um de nós. Nada poderá. Nós estamos religados. Ninguém pode mais dizer que está sozinho. Você não pode mais dizer, você não deve dizer, você tem que verbalizar, lembra? Verbalizar. E eu fecho com esse texto que eu tenho usado muito, de Provérbios 1:33. Porque é o que eu te falei, a água está disponível, está aqui, está tudo pronto, água à vontade, não dá para ficar pedindo, para ficar reclamando, dizendo que está com sede. É para beber água, não é para ficar com sede. É que tem gente que tem só concluindo, tem gente que tem uma visão totalmente errada, tem gente que só bebe água quando sente sede. Esse é um problema também que o povo de Deus enfrenta. A água, ela é para irrigar os nossos vasos sanguíneos. Você não pode esperar ter sede para beber água. Você tem que beber água para não sentir sede. Então, que bom que você está aqui nesta terça-feira. Que bom que você está fazendo dessa terça-feira a sua escola de capacitação, mesmo pela internet. Você teve uma oportunidade. Às vezes, poxa, bispo, mas eu vim no culto de domingo, vim de manhã. Tem gente aqui que eu sei que veio, né? Eu vi, porque eu também vim. Vim de manhã, vim à noite, vim ontem, ainda vim numa terça-feira de manhã. Você está na vantagem, irmão. Eu te garanto, como diria o mineiro, eu te garanto que você não está com sede.
Te garanto. O nordestino diz, eu te garanto. Te garanto. Você não está. Você não está com sede. Não tem como ficar com sede. Sabe por quê? Bebeu água, direto. Sabe o que você é? Uma fonte a jorrar. Provérbios 1:33. Alguma coisa pode te colocar medo, irmão? Eu tenho dito medo, eu sinto, mas não fico. O medo no primeiro impulso da carne, a carne é medrosa mesmo, mas logo vem o espírito totalmente alimentado, embriagado do espírito, ouvindo Deus, e sabe o que acontece? O que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, como remidos do Senhor, livres do abandono, com o Senhor, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. E esta foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Estaremos neste lugar com alegria e em paz nós seremos guiados, seguros, tranquilos e sem temor do mal. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são remidos teus, e o povo mais que vencedor, diga amém, amém, amém. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, é. Jesus é o motivo da nossa alegria. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.